semana. E na Semana Santa, depois do primeiro dia que abre a Semana Santa, que é o domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém para morrer por nós, para pagar pelos nossos pecados, né? E o povo com os ramos aclama, né? Porque ele tinha acabado de fazer, eram poucos dias, né? Estava na mídia, né? Se fosse hoje, estava na internet, tinha viralizado, mas naquela época viralizava como? Viralizava de boca em boca, né? O pessoal comentando, falando. Jesus tinha acabado de fazer há poucos dias, por isso que teve aquela multidão que arrancou os ramos e fez assim. Vocês não sabiam disso não? Ele chegou em Jerusalém para celebrar a Páscoa da religião dele, que era a Páscoa dos... O que Jesus era? Judeus. O que é judeu, hein? Descendente de Abraão. Abraão, a sua esposa estéril, te dará um filho, e tua descendência será maior que as estrelas do céu e as areias da praia. E aí a Sara não acreditou, né? Não, eu já sou muito velha, eu sou estéril, Deus deve ter se enganado. Tem um filho aí com a nossa serva. Aí o Abraão teve o filho Ismael, e todo mundo achou que aquele era o filho da promessa, mas não era, porque depois a Sara engravidou e deu para Abraão Isaac, e o Isaac é que era o filho da promessa. E aí os descendentes do Ismael pensam que o Ismael é que era o filho prometido por Deus a Abraão, entendeu? Porque a Sara não acreditou e mandou Abraão ter um filho com a serva. Todo mundo sabe disso. Então, quem são os descendentes do Ismael hoje? São os muçulmanos. E os muçulmanos pensam que eles são os verdadeiros descendentes de Abraão e o povo de Deus da promessa. Entenderam? Então o islamismo, os muçulmanos, eles são todos descendentes do Ismael, filho da serva do Abraão. E por sua vez, os judeus são descendentes do Isaac, que é o filho da promessa mesmo, filho da Sara com Abraão. Que o Isaac teve dois filhos, o Esaú e o Jacó. E o Jacó, que mudou de nome para Israel, porque ele lutou com o anjo. Israel é aquele que lutou com Deus, o anjo representava Deus. O Jacó teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Porque quem é Israel? O Jacó. Como as 12 tribos depois virou grande povo de Deus, como Deus tinha prometido para Abraão, e tiveram várias guerras e só sobraram duas, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que era uma tribo pequena. Então prevaleceu quem? A tribo de Judá, da onde vai vir no futuro quem? Jesus. Jesus é o rei de Judá. Judá era um dos 12 filhos de Jacó, um dos 12 filhos de Israel. E aí, como não tinha mais nenhuma tribo, só tinha a tribo de Judá, então os descendentes de Abraão ficou só o povo de Judá, judeus. Entenderam o que o nome é judeu? Então Jesus entrou no domingo de Ramos para celebrar a Páscoa dos judeus, os descendentes de Judá, os filhos de Abraão, do povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus. E qual era a Páscoa dos judeus que eu falei semana passada? Aquela libertação que Deus libertou da escravidão, o povo todo de Deus, das 12 tribos de Judá, do faraó, que foram atravessar o mar vermelho que se abriu para a terra prometida, que hoje é o que?
Onde? A faixa de Gaza, onde está tendo a guerra. Foi para lá que aquele povo atravessou o mar e foi morar. Os judeus, os israelitas, o povo de Israel, os filhos de Jacó, descendentes de Abraão, da tribo de Judá, os judeus. E aí o que aconteceu? Jesus chega em Jerusalém, tinha há poucos dias feito o seu maior milagre: ressuscitar Lázaro. A gente vai ler, provavelmente semana que vem. Lázaro estava morto. Toda a cidade de Jerusalém sabia que Lázaro estava morto. E 4 dias depois da morte do Lázaro, o que aconteceu? Jesus chega lá, manda tirar a pedra e fala: Lázaro, vem para fora. Como ele estava amarrado, porque eles enrolavam, né? Ele demorou muito para sair. Aí o povo ficou olhando para o outro, falando assim: não, que besteira. Ou como é que o homem tem coragem de fazer um negócio desse? As irmãs dele estão aqui chorando. O homem já morreu há 4 dias. Ele fala: vem para fora. Jesus falou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro demorou para sair, porque ele estava se arrastando, porque eles amarravam o corpo da pessoa. Daqui a pouco, daqui a alguns minutos, aparece o Lázaro lá na ponta da gruta. E Jesus diz o que no Evangelho? Desamarrai-o. Aí eles desamarram, ele fica em pé, tira o pano e está vivo de novo Lázaro. Ninguém nunca tinha feito isso. Tinha? Alguém mais pode fazer isso? Então por que a gente vai atrás de outras religiões, de outros livros e de outros fundadores de religiões? Hein? Eu não sei. Eu vou atrás daquele que ressuscitou Lázaro. Eu não vi Maomé, Buda ou nenhum outro, que eu não vou dizer o nome, ressuscitar ninguém. E Jesus ressuscita Lázaro, a filha de Jairo e o jovem filho da viúva no Evangelho. 3 ressurreições. Depois ele faz a 4ª, que é a dele, e vai fazer a nossa, porque nós vamos ressuscitar em carne e osso. Em carne e osso. Creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Qual carne? A minha carne. Eu creio que Deus não desistiu do plano dele do paraíso. E Jesus morreu para nos levar de volta para o paraíso. Novos céus e novas terras. O que Deus vai falar no Apocalipse? Eis que faço nova todas as coisas. Isso é a paixão de Cristo e é a Páscoa. É Jesus realizar a nossa salvação para depois a gente viver no reino, que vai ter terra e vai ter céu, que não é em cima das nuvens não. E nós vamos ressuscitar, vamos pegar as coisas, vamos nos abraçar. A morte foi vencida aqui. Jesus venceu a morte. Na hora que ele morre, e ele morre de verdade, para ressuscitar 3 dias depois, ele vence a morte, ele destrói a morte, ele acaba com a morte. Aí semana que vem a gente tem adoração e vamos adorar Jesus na Eucaristia, que é a quinta-feira santa. Na quinta-feira da Semana Santa, que Jesus, com a autoridade de Deus, o que ele faz? Tomai e comei. Isto, o que Jesus fala, gente, quando ele está na mesa com os apóstolos e pega o pão? Tomai e comei. Isto é o meu sangue. Isto é o meu corpo.
ele fala que o pão é o corpo dele. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, aquele que não comer a minha carne e não beber do meu sangue, não terá vida eterna, mas todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, terá vida eterna, porque eu o ressuscitarei no último dia. João 6. Vai no Evangelho na sua casa, quando você voltar, e abre João capítulo 6. Ele vai falar isso 11 vezes. O meu corpo é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente comida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão não morrerá eternamente. Gente, a pessoa morre, a pessoa vai lá no cemitério. Vocês vão me dar licença de fazer uma explicação? Nós temos que nos despedir. E vai se despedir da pessoa. E fica lá no corpo da pessoa, olhando para a pessoa, como se ali não está mais ninguém. Ali não tem mais ninguém. Ali é o corpo, onde a gente vai realizar uma obra de misericórdia da igreja. Qual é essa obra de misericórdia? Sepultar os mortos. Uma das 7 obras de misericórdia corporais, físicas. Sepultar os mortos. Tem 7 físicas e 7 espirituais. As espirituais é rezar, perdoar, dar bom conselho. As concretas, dar de comer quem tem fome, dar de beber quem tem sede, visitar os doentes, sepultar os mortos. O sepultamento católico de uma pessoa morta não é uma despedida daquela pessoa, não. É o sepultamento católico de um corpo, templo do Espírito Santo, que o nosso corpo é sagrado. A pessoa não está mais ali. No segundo que ela morreu, o segundo seguinte, ela estava na presença de Deus, ou para ir para o céu direto, ou para ir para o purgatório. Ou Deus me livre se ela foi condenada, vocês sabem. Mas ali ela não está mais, ela está em outro lugar, porque a alma não morre. A alma não morre. A alma não deixa de viver nem um segundo. Você não morre e fica tudo escuro, não. A alma continua enxergando, continua vendo, continua sentindo, continua falando. 1 segundo depois da morte, 2 segundos depois da morte, 1 minuto, 10 minutos, ela continua olhando e volta. Aonde? Na presença de Deus, no purgatório, onde for. Mas a vida não para, só não está ali. E na quinta-feira Jesus diz: isto é meu corpo. Na quinta-feira Ele nos dá a Eucaristia e os padres. Fazer isso em minha memória. Nesse momento Ele criou os padres, e naquele momento Ele criou a Eucaristia e a missa. A quinta-feira santa é o dia que Jesus inventou a missa, os padres e a Eucaristia. E Ele vai lavar os pés dos 12 apóstolos, e os padres na igreja do mundo todo vão lavar os pés de 12 pessoas, simbolicamente simbolizando os 12 apóstolos. É o início do rito pascal, os 3 dias que é uma só cerimônia. Por isso que a quinta-feira santa não termina no plano final. Não tem plano final. Não tem vai em paz que Deus acompanha. Não tem. Não tem nome do Pai, do Filho, não tem. Do folheto não tem. Do Pai não há. Termina com a prisão de Jesus. Tira o pão do altar e ele vai para uma capela do lado. O altar fica sem Jesus, apaga a luz vermelha.
E aí o católico é convidado a fazer 1 hora de adoração. Oração que Jesus pediu para os apóstolos. E eles fizeram? Não, eles dormiram. Não pudeste rezar comigo durante 1 hora? Os olhos dos apóstolos estavam pesados e eles dormiram. Por isso que nós fazemos 1 hora de adoração depois da cerimônia da Quinta-feira Santa. As igrejas começam à noite, tem igreja que não fecha o tempo todo, os grupos vão se revezando e termina de manhã. Aqui vai ser de manhã. Já está a programação lá na frente. Todo mundo pegou? O papelzinho pequenininho? Eu já mandei no nosso grupo no WhatsApp. Está lá na frente. O papelzinho pequenininho. Vai ter de manhã na sexta-feira. Na sexta é a cerimônia da morte de Jesus. Que horas Jesus morreu? 3 horas da tarde. Então essa cerimônia é 3 horas da tarde em qualquer lugar do mundo. Às 3 horas é a hora da morte de Jesus, às 3 horas é a cerimônia da morte do Senhor, na sexta-feira santa. Sem cantos de carne, todo mundo em silêncio. O padre entra e deita com a cara no chão. Todos os padres, todas as igrejas. É a hora que Jesus morreu. Depois que ele fica ali deitado, ele levanta e começa a leitura, que é a primeira do livro de Isaías 53. 600 anos antes daquilo acontecer, o Espírito Santo contando para Isaías: esbofetearam o rosto, cuspiram, arrancaram minha barba, eu já não parecia um ser humano. A primeira leitura da Sexta-feira Santa é a profecia de Isaías, 600 anos antes de que Jesus ia sofrer, ia apanhar, ia ser flagelado, e os judeus não prestaram atenção. Estava lá com eles essa leitura, aconteceu na frente deles, eles conheciam o capítulo 53 de Isaías e não prestaram atenção que estava acontecendo com Jesus, aquilo que Isaías escreveu 600 anos antes. Essa é a primeira leitura da Sexta-feira Santa. Depois a gente vai fazer a adoração da luz, vai beijar a luz, vai fazer uma fila e vai terminar sem canto final, porque ainda tem a terceira da cerimônia, que é o Credo Pascal só, em 3 dias, que é o Sábado Santo. A missa mais importante da vida do católico. Por quê? Porque é a missa da Páscoa. A missa das missas, a mãe de todas as missas, é chamada assim. Não, domingo não, a missa da Páscoa? Não, domingo. O Sábado Santo é a proclamação da ressurreição de Jesus. Você pode ir na Sábado Santo, você pode ir no domingo, que também é o domingo da ressurreição, porque o domingo, inclusive, vai começar no Sábado Santo e vai durar 8 dias. O domingo de Páscoa. O padre Marcelo todo ano brinca, né? Quando ele chega no programa na segunda-feira, ele fala para o rapaz que está junto com ele: que dia é hoje? Rapaz, segunda-feira. Não, hoje é domingo. Aí na terça ele faz a mesma coisa, na quarta ele faz a mesma coisa. Por quê? Porque a igreja considera aquela primeira semana da Páscoa domingo, todos os dias. É como se fosse um domingo de 8 dias. Mas começa no Sábado Santo, depois das leituras que são feitas com a igreja escura, porque estamos no sepulcro de Jesus. A única luz é do seio pascal, que é a representação de Jesus. Aí sim o seio representa Jesus, aquela vela grande, acesa com fogo bento. E na cerimônia do Sábado Santo vai proclamar a ressurreição na hora do glória. Os sinos vão tocar e as luzes vão se acender. Ali Jesus ressuscita na hora do glória. Passamos 40 dias sem cantar e sem rezar o glória. Não tem glória na quaresma, só no Sábado Santo.
E a partir dali, com as luzes acesas, nós vamos renovar as nossas promessas do batismo, nós vamos rezar ou cantar a ladainha de todos os anjos, todos os santos, e a ladainha de todos os santos é uma oração de exorcismo. Gente, a gente sai dessa missa com tanta bênção. A gente sai dessa missa com tanta bênção, com tanta unção, entendeu? Que não tem como a gente não participar da missa do Sábado Santo. Por isso ela é chamada mãe de todas as missas. Por isso que ela é chamada a missa mais importante na vida do católico. A gente renova as promessas do batismo, reza na ladainha de todos os santos, lê várias leituras que dizem respeito à nossa salvação. Amém? É isso. Então hoje que eu